Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Ivan, sou pastor do Ministério Shalom de Mesquita e a finalidade desse vídeo é simplesmente poder orientar os membros, pastores, líderes e discípulos de nossa igreja. Hoje nós vamos passar uma visão geral sobre o MDA, o Modelo de Discipulado Apostólico. E eu quero dar essa passagem geral para que os membros possam estar cientes daquilo que nós temos falado. Ok? Nós vamos começar vendo um texto que fala sobre o reino de Deus. E esse texto diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse primeiro texto nós podemos observar que Deus tem um reino. E quando Ele enviou Jesus aqui na terra, Ele enviou Jesus para que esse reino pudesse multiplicar, esse reino pudesse crescer. Jesus então estabeleceu a sua igreja, a igreja de Jesus. O reino de Deus tem um coração, então. O coração do reino de Deus é a igreja de Jesus. Outro texto nos diz que Jesus estabeleceu a igreja. Ele disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Veja que Jesus estabeleceu a igreja no reino de Deus, a igreja geral, a igreja universal. E essa igreja é dele, não é minha, não é de nenhum outro líder, a igreja pertence a Jesus. Mas a igreja de Jesus também tem um coração, ela tem algo que impulsiona. E esse algo que impulsiona a igreja de Jesus é a igreja local. Eu sou pastor local e eu amo apacentar a minha igreja local. Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu acredito que sem a igreja local, as nossas comunidades estariam com muito maior dificuldade. A cada pastor, a cada líder, cada local que existe uma igreja, o reino de Deus também está chegando. Mas a igreja local também tem um coração. E o coração da igreja local são os pequenos grupos. Ou a igreja na casa, a igreja em casa. Cada um chama esse nome, né, dá uma nomenclatura diferente. Nós aqui chamamos de pequeno grupo, alguns chamam de grupo familiares, outros de célula. Na verdade, isso não é tão importante. A grande verdade é que a igreja precisa estar no lar. A igreja em casa foi o que fez a igreja primitiva crescer, avançar. É muito importante a gente estar em casa, de casa em casa também. Tem um texto de Atos dos Apóstolos que diz assim: e todos os dias, no templo e na casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Veja que o anúncio de Jesus Cristo era em duas vias, né? Era na igreja, no templo e também de casa em casa. É muito importante estarmos nos lares, estarmos nas casas. Porém, o coração da igreja em casa é o MDA. O MDA ele é o coração da igreja no lar. É o modelo de discipulado que os apóstolos usaram. Ou a gente também pode dizer o modelo, meu discípulo amado, né? Nada mais é do que um discipulado um a um. Uma pessoa discipulando uma outra pessoa. Na realidade é a menor partícula desse reino de Deus. Jesus disse que aonde duas pessoas ou mais estivessem reunidas, ali ele estaria. E quando um discípulo e um discipulador se encontram para tratar assuntos do reino, da sua vida pessoal, então nós temos a igreja ali também reunida. Então o coração do pequeno grupo, ou da igreja na casa, ou da célula, é o MDA. Também temos um texto que ele nos ajuda a entender um pouco mais disso. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você observar bem, você vai ver que Jesus não disse ide e fazei convertidos. Ele disse ide e fazei discípulos. A maneira de Jesus alcançar todas as nações da terra é com o discipulado. É uma pessoa discipulando uma outra pessoa. Foi essa a estratégia que Jesus disse para que utilizássemos, né? Não é só ir, mas é ir e fazer discípulo. Fazer uma pessoa parecida com Cristo. Esse é o grande desafio.
sermos parecidos com Cristo e fazer também com que o nosso discípulo seja parecido com Cristo. Ok? Que Deus abençoe a vocês. Até a próxima.